a menos que você tenha sido criado em uma escola dominical batista, provavelmente você já teve dúvidas se acredita em Deus ou não. Felizmente, cristãos e outros filósofos respondem essa pergunta há mais de 2.000 anos. O primeiro, o evidencialismo. O evidencialismo tenta argumentar a favor de Deus, fornecendo evidências de eventos sobrenaturais, como, por exemplo, muitos cristãos acham que a ressurreição de Cristo pode ser historicamente comprovada porque havia muitas testemunhas oculares que morreram por sua fé. Geralmente, as pessoas não morrem por algo que sabem não ser verdadeiro. Às vezes, as pessoas apresentam evidências de coisas supernaturais, como possessões demoníacas, onde as pessoas começam a falar em outros idiomas que ninguém conhece, ou também experiências de quase morte, onde vêm coisas fora do seu corpo que não deveriam ser capazes de ver. O argumento moral. Esse é basicamente o que a moralidade objetiva só é real se Deus for real. No entanto, de fato, a moralidade objetiva é real. Então, Deus é real. A questão é, o canibalismo é bom ou ruim? Eu acho que é bom. Eu acho que é ruim. Bom, eu acho que é bom. Eu acho que é ruim. Qual deles está certo? Agora, estou assumindo que você concorda com esse aqui. Caso não, por favor, fique bem longe de mim. Mas como você sabe que ele está certo? Como você sabe que essas não são apenas opiniões diferentes? Nosso amiguinho aqui só pode estar objetivamente correto se houver alguma autoridade suprema que diga que isso é ruim. E essa autoridade suprema é Deus. O argumento cosmológico. Esse é basicamente que algo deve ter causado tudo. Tudo o que acontece tem uma causa. E essa causa tem uma causa. E essa causa também tem uma causa. Então, para onde vai isso? Em algum momento, precisa haver uma causa primária. Precisa haver um movimento imutável. Uma causa não causada. Um mudador não mudado. Ele precisa ser eterno. Porque se ele começa ou para de existir, isso é mudança. E ele não pode fazer isso. Ele precisa estar fora do universo, porque tudo no universo é causado. Ele também precisa ser todo-poderoso, porque se ele não pode ser movido, mas pode mover qualquer coisa, isso quer dizer que ele é todo-poderoso. E isso é o que chamamos de Deus. Por exemplo, um bebê realmente está vivo e poderia ser um adulto. Uma maçã realmente é vermelha e pode ser potencialmente uma comida. Se você come uma maçã, está atualizando sua potência de ser comida, mas você também é uma mistura de ato e potência. Deus é o ser que é puro ato, significando que ele é tudo o que ele poderia ser. Isso quer dizer que ele deve ser eterno, porque se ele não for eterno, isso quer dizer que ele tem um potencial de mudança, potencial de não existir, mas não há esse potencial em Deus. Isso quer dizer que Deus deve sempre existir e sempre existirá. Esse é o argumento mais complicado. A aposta de Pascal. Esse é o mais simples e também é mais um experimento do que um argumento. Digamos que você seja ateu e o ateísmo se mostre correto. Nada acontece depois que você morre. Então você não ganha nem perde nada. É meio que neutro. Mas digamos que você seja ateu e acabe estando errado e Deus é real. Vai ser péssimo para você, vai ser muito ruim. Agora, vamos supor que você acredita em Deus e o ateísmo se mostre verdadeiro. Bom, não acontece nada, vai ser neutro, você não ganha nem perde. Mas vamos supor que Deus é real e você acreditou nele a sua vida toda. Então você pode ganhar tudo. Então, entre as duas possibilidades, em qual você quer apostar? Esta lhe dá uma chance muito melhor. O argumento teológico. Basicamente, esse argumento diz que as coisas do universo parecem ter um propósito. Então, isso quer dizer que o universo deve ter tipo um designer. Se você encontrasse uma máquina por aí, presumiria que alguém a projetou, beleza? O argumento teológico tenta argumentar que o universo funciona como uma máquina. Então, alguém deve ter projetado esse universo. Coisas da natureza, como a célula humana ou o ecossistema do mundo, são muito complexas e funcionam como uma máquina. Agora, a evolução darwiniana pode explicar por que isso é, mas também há coisas que a evolução darwiniana não consegue explicar, como as 4 constantes do universo. Além disso, existem constantes físicas, como a constante gravitacional e a carga de elétron, também a força nuclear forte e a força nuclear fraca, que são perfeitamente ajustadas de forma que, se fossem mesmo um pouquinho diferente, o universo inteiro traria em total colapso. O argumento ontológico. Esse basicamente diz que Deus existe por causa do que ele é. É sério, é basicamente isso. Deus é definido como aquilo que nada maior pode ser concebido. Isso quer dizer que Deus deve ser todo-poderoso. Porque ser todo-poderoso é maior do que ter poder limitado. Deus deve ser tudo, porque saber tudo é maior do que ter conhecimento limitado. Deus deve existir, porque existir é maior do que não existir. Há também o argumento da experiência pessoal.
Pode parecer bobo, mas todos veem o mundo através da sua própria lente. Muitas pessoas estão convencidas da existência de Deus, seja por eventos sobrenaturais ou apenas respostas a orações ou também a simples coincidências. Isso é muito convincente para si próprio, porém, para convencer outras pessoas, não é tão viável assim. O argumento transcendental. Esse basicamente diz que sem Deus nada faz sentido. Há muitas coisas que assumimos, mas não podemos provar. Assumimos que a lógica funciona, que a verdade existe, mas não podemos provar cientificamente nenhuma dessas coisas. Por quê? São suposições básicas que precisamos fazer para fazer ciência. Tudo isso faz sentido se presumimos uma cosmovisão onde Deus existe. Há também o argumento matemático que diz que há uma realidade infinita além do nosso universo físico. A matemática básica não é tão especial. Por exemplo, o número 5 corresponde a 5 maçãs e 5 vezes 3 grupos correspondem a 3 grupos de 5 maçãs. Mas quanto mais você adentra na matemática avançada, mais ela começa a se desconectar do mundo real. Mas ainda funciona. Por exemplo, há os números reais, que são números que correspondem a coisas reais, mas também temos os números imaginários, que são matematicamente reais também, mas não correspondem ao mundo real. Por isso, não são chamados de números reais, mas ainda existem matematicamente, mesmo que não existam no mundo real. Vamos olhar para os 5 números mais importantes em matemática. O 1 é obviamente muito importante, porque é a base para todos os números reais. O 0 é muito importante, porque é necessário para fazer a álgebra, né? O i é bem importante, porque é a base para os números imaginários. O e é muito importante para fazer funções exponenciais e o π é necessário na matemática nos círculos. Agora, você pode perceber que esses números não se correlacionam entre si, mas se encaixam perfeitamente nessa equação, chamada equação de Euler, que foi descoberta por Euler, um dos maiores matemáticos da história, e ele viu isso como uma prova de que a matemática foi criada por Deus. Euler era um calvinista devoto. Isso é mais uma evidência de que a matemática tem um designer. O conjunto desse cara aqui, que eu não sei falar o nome, é gerado por uma equação muito simples no plano complexo, mas produz detalhes infinitos e não é encontrado em nosso universo. Então quer dizer que, seja lá o que o criou, também é infinito e não é do nosso universo. Bem, esses são os argumentos mais comuns que provam que Deus existe. Isso é apenas para dar uma visão geral dos argumentos, mas você pode, obviamente, se aprofundar neles mais para frente. E agora eu vou lhe dar o melhor argumento de todos para explicar por que Deus existe. Basicamente é, confia, pô. Confia. Até a próxima.